Olá, olá, atenção a todos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um Conversa no Ninho. E aí, como estão vocês? Estão... Peraí, gente, eu peço desculpas então por por esse atraso, né? Que a gente hoje está começando 5 minutinhos mais tarde, mas estamos aqui, tá? Então, assim, vou dar mais um tempinho aí para as pessoas também entrarem. Vamos lá, todo mundo chegando. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Conversa no Ninho, que é o nosso papo semanal para a gente conversar sobre as grandes questões, né, do maternar, do paternar, para que a gente consiga trazer mais leveza para isso. A gente pode dividir as nossas angústias, compartilhar as nossas coisas positivas para tornar isso aí tudo mais leve dentro desse processo, né, que sabe ser delicado nessa vida. Oh, meu Deus, se sabe. Hoje a gente vai conversar sobre mais um assunto que também é muito pedido por aqui, que também existem muitas questões, muitas dúvidas, que é o seguinte: quando a gente está falando de sono, afinal, aquela frase assim, quando crescer passa, quando crescer melhora, qual é essa dinâmica? Como que essa coisa funciona quando a gente tem uma criança dentro de casa, né? Então vamos hoje começar a conversar um pouquinho sobre isso. O que existe de mito por trás dessa fala? O que a gente precisa entender? O que a gente precisa fazer para que a gente tire desse processo o melhor proveito, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. O que é muito importante a gente saber, gente, é que assim, basta um bebê nascer que a gente já começa a ser bombardeado por uma série de sugestões, de palpites e de frases prontas que viram assim sentenças na nossa vida, certo? Quando o assunto, oi Kênia, tudo bem? Oi, você é demais. Oh, meu Deus, obrigada. Tô adorando isso, porque hoje eu tô naquele dia assim, né? Então assim, minha filha doente, eu também meio assim, aí a gente já vai ficando assim meio bola murcha. Obrigada que deu uma energia aqui agora, uma injeção de ânimo. Mas vamos lá, gente. Então, assim, os bebês chegam e a gente vai ouvindo aquelas sentenças, né? Que todo mundo vai trazendo pra gente. E uma das mais comuns de acontecerem quando a gente está falando de bebês e quando a gente está falando de sono é aquela história assim: ah, ó, calma, bebê é assim mesmo. É só você esperar que ele crescer que tudo passa. Então espera, dê tempo ao tempo, que tudo passa, né? Então assim, será? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Será que é assim? Será que quando crescer, passa? E é isso que a gente vai construir aqui hoje. É isso que eu quero convidar vocês para entrar comigo nesse papo que eu preparei aqui hoje, para eu dividir com vocês da onde que vem essa percepção, tá? E que gera tanta angústia. Porque quando a gente escuta isso, aqui ó, tem a Nayara falando, aqui cresceu, mas não passou não. Quando a gente escuta isso, aí a gente se vê vivendo em torno da expectativa por aquele número dourado. Afinal de contas, que dia que vai ser esse? Quando é que vão bater na minha porta e falar assim, acabou, a fase pesada acabou, ficou lá para trás e agora tá tudo bem. Agora o seu filho vai dormir 12 horas por noite, ele vai sozinho falar tchau mamãe, tchau papai, vai pegar o travesseiro, deitar e vai dormir. E a gente fica meio que esperando isso acontecer. E quando essa coisa não acontece, a gente vai ficando naquela misto de preocupação, naquele misto de frustração, de sensação de impotência, sensação de fracasso, que muitas vezes vem para assombrar a gente dentro desse processo. E a gente começa a se sentir assim, meu Deus, mas o que foi? Onde foi que eu errei? Por que isso acontece? Então hoje a gente vai construir esse processo aqui. Acho que meu bebê é high need, pode ser. Minha filha de 2 anos não para de mamar durante a noite. Você vai entender aqui, Flávia, bastante o que está acontecendo dentro desse processo. Então vamos começar da onde que é mais indicado da gente começar? Vamos começar do princípio? Então, para que a gente entenda, eu quero convidar vocês para a gente entrar num papo agora que pode parecer assim um pouco cabeçudo demais, né, um pouco chato, porque a gente vai ter que olhar um pouquinho para a ciência. A gente vai ter que entender um pouquinho o que está por trás desse assunto sono, para que a gente possa entender quais as nuances disso e como que a gente se blinda para lidar com isso na nossa vida. Se a gente não entende de um assunto, minha gente, tudo fica mais complicado, porque a gente vai naquele famoso tentativa e erro e não é por aí que a gente vai ter as nossas respostas mais assertivas, certo? Então o que a gente precisa fazer? Entender.
Então, o que que tem por trás desse assunto sono? Essa história que a gente tende a achar que é tão espontâneo, que é tão fisiológico, que é tão natural, que já vem de berço, né? Então, tipo, saiu da barriga, a gente já está sabendo dormir e esse sono vai acontecer mesmo. Será que é assim? Né? Então, vamos conversar um pouquinho? Quero abrir com vocês, então, espaço para a gente falar um pouquinho sobre o que seria essa ciência, esse entendimento aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante entender, minha gente, o sono não é uma coisa estabelecida, pronta e que vai perpetuar ao longo da nossa vida da mesma maneira, tá? Aquela história assim de que a gente passa a vida inteira fazendo xixi do mesmo jeito, fazendo cocô do mesmo jeito. Aí a gente pensa assim, e o sono vai ser a mesma coisa também, porque é uma necessidade fisiológica. Não. Na perspectiva fisiológica, a gente percebe o seguinte, que os bebezinhos pequenininhos, eles não vão ter o mesmo sono do bebê um pouco maior, que não é o mesmo sono da criança, que não é o mesmo sono do adulto, ok? E se a gente não sabe disso, pimba, a gente tende a cometer mais erros dentro desse processo. Então vamos lá. Quando a gente está falando de um bebê, primeira coisa que é importante a gente entender. Caso você ainda não saiba disso, essa ideia de que sono é uma coisa de que assim, que você deita na sua cama e você, nossa, eu bati na cama e dormi igual uma pedra, acordei no dia seguinte como se fosse um estirão só, isso não existe, né? O sono, ele acontece como ciclos, como ondas, que vão e que vêm e a gente vai vivenciando aquele processo. Aquela coisa cíclica, que uma coisa vai se encadeando em outra, em outra, em outra, até a gente fazer todo o nosso sono, todo o nosso tempo de sono, ok? Só que desde esse princípio, que é essa célula, vamos chamar assim, que é o ciclo de sono, a gente já percebe variações significativas em função das idades dos bebês. Então vamos entender um pouquinho. O bebê nasceu, o bebê saiu ali da nossa barriga e aí ele vai vivenciar os primeiros 3 meses de vida, que é um período que a gente já conversou aqui, que ele tem muitas peculiaridades em relação à característica do sono. E isso vem lá desde a origem. O que é o ciclo de sono do bebê no seu primeiro trimestre? É um ciclo de sono mais curto, ele tende a durar entre 45 e 50 minutos, é o tempo que um ciclo de sono dura no bebê de primeiro trimestre. Só que mais do que isso, além dele ser um ciclo mais curto, existem outras características dentro disso também. Primeira coisa, a composição desse sono. Existem estágios dentro do nosso sono, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de sono profundo, né? Ou pode ser chamado também de non-REM. E o sono REM, que ele foi ganhando mais fama, mais relevância de uns anos para cá, né, onde a gente começou a entender um pouco mais o que é isso. A gente já sabe que o sono REM é onde os sonhos acontecem, é onde a gente observa aquele mexer de olhos, a respiração fica um pouco mais acelerada, os bebês podem fazer, inclusive, movimentos de sucção, dormindo mesmo, né? Eles fazem assim, que está dentro desse sono REM. E também ganhou fama de uns tempos para cá, quando a gente escutou essa linha que trabalha do Sleep Talk, né? Que acontece justamente no estágio REM do sono. Esse estágio, gente, é um estágio também que o bebê ele fica mais suscetível a um despertar. É um estágio que a gente pode chamar também de sono leve, ok? Então vamos lá. O bebezinho, primeiro trimestre, como é que é a composição de sono dele? 50% do sono do bebezinho vai ser nesse estágio REM e 50% vai ser no sono profundo, meio a meio. Sendo que, além disso, ele vai começar o sono nele no estágio REM, que é um sono mais alerta, mais agitado, e depois disso é que ele vai atingir o sono profundo. Então aqui já começam a acender algumas luzes, né? Você tem um bebezinho pequenininho, aí você não consegue entender por que quando ele está no seu colo, que ele tira aquele soninho no seu colo, aquele soninho gostoso, e aí no início do sono você tenta colocar ele no berço e ele acorda. Por que isso acontece? É porque ele só aceita ficar no seu colo? Não, é porque como ele ainda está no início do seu sono, ele tem 50 minutos o ciclo de sono. Até 25 minutos ele vai estar no estágio REM do sono. Então qualquer mudança que você faz com esse bebê, ele está no sono leve, ele pode vir a despertar mais facilmente. Tudo bem? Então aí a gente começa a entender um pouco mais, certo? E olha como a natureza é incrível. A gente se esquece que nós todos somos bichos também.
E por que que isso existe desse primeiro trimestre, essa predominância tão acentuada, né, dessa questão desse sono REM, desse sono leve? É porque nós somos filhotes nessa fase. É uma fase mais vulnerável, então a gente já vem com aquele instinto de sobrevivência que nos deixa mais alertas, né, mais prontos para o despertar, como se fosse autodefesa mesmo, tá bom? Então essa é a característica lá do primeiro trimestre. Quando chega lá no segundo trimestre, que é entre 3 e 6 meses, que o bebê vai ter uma mudança muito significativa em vários aspectos neurológicos, vocês já devem ter ouvido falar da regressão dos 4 meses, muitas coisas acontecem com esse bebê. E na perspectiva dessa fisiologia do sono, o que a gente percebe? O ciclo do sono vai continuar tendo o mesmo tempo, que vai ser ali em torno de 50 minutos, mas a característica vai mudar. Então ele já começa a ter um pouco mais de predominância do sono noturno, que passa a ter 70% do tempo de sono, enquanto que o REM é 30%. Então, ou seja, é um bebê que ele já vai ter um sono, uma probabilidade de sono mais aprofundado. Porém, dentro desse sono profundo, gente, existem 4 diferentes estágios. Então, o bebê ainda também, por mais que ele esteja ficando mais tempo no sono profundo, ele vai estar nos estágios mais alertas do sono profundo. Então, assim, ele começa um movimento de mudança, mas que é uma mudança ainda não consolidada. Então, ele continua ainda tendo mais probabilidade de despertares, de um sono que não se encadeia com tanta facilidade, tá bom? E aí, vamos lá. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, vamos falar um pouquinho do que é o sono do adulto, porque aí a gente vai comparar uma coisa com a outra e entender do que a gente está falando. O ciclo de sono do adulto, ele dura em torno de 1h30 a 2 horas. Então, vocês entenderam que 50 minutos do sono do bebê é metade disso, né? Então, assim, é uma redução bastante significativa. E nós, adultos, nós temos 20% do nosso sono é no sono REM e o restante é no sono profundo. E ainda tem mais uma coisa, essa presença de REM, ela não é observada em todos os ciclos de sono. Ela começa a aparecer lá por volta do 3º, 4º ciclo. Então o que acontece? A gente dorme e nos primeiros ciclos a gente vai ter sono profundo. E só depois a gente começa a ter a presença de sono REM. Então o que acontece? Nós adultos temos o quê? Algumas questões. O nosso ciclo de sono é mais longo, a gente tem mais presença de sono profundo, mais dificuldade de despertar, né? Porque o bebê está lá no sono mais leve. E somado a isso, a gente tem uma coisa que os bebês ainda não têm, que chama maturidade neurológica. A gente tem muito mais capacidade de se colocar novamente em sono ao término de um ciclo de sono. Veja bem, todos nós, é comum que os adultos registrem de 2 a 3 despertares mais significativos por noite. Que são aqueles despertares que no dia seguinte a gente se lembra vagamente, assim, eu lembro de ter me mexido na cama, eu lembro de ter olhado as horas, mas que a gente rapidamente volta a dormir. Porque a gente tem mais capacidade de da gente se colocar novamente em sono. Tudo bem? Já os bebês e as crianças pequenas têm a imaturidade neurológica. Então, para eles, o término de um ciclo de sono é muito significativo, tem muita relevância. Então, assim, eles fazem despertares mais significativos a cada término de ciclo de sono. Então, isso significa que os bebês pequenos, as crianças pequenas, demandam auxílio, demandam ajuda para voltar a dormir. Só que aí entra a primeira observação que a gente precisa fazer. Qual a ajuda que nós estamos ofertando para esse bebê, para essa criança pequena? Porque aí pode morar o perigo, tá? Guardem isso aí. Qual a ajuda que nós estamos ofertando para os bebês no seu processo de desenvolvimento do seu padrão de sono, ok? A gente vai voltar a isso daqui a pouco, tá? Mas enfim, o bebê vai crescendo, vai amadurecendo, vira uma criança pequena que muda o seu padrão de sono e as coisas tendem a ficar mais próximas do que é aquilo que a gente percebe no sono do adulto. Aí vem aquele momento assim, tá bom, Ana, mas quando é que o bebê
de fato, a criança de fato vai ter o sono igual ao do adulto. Na perspectiva fisiológica, isso aí se dá por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, tá? Que é quando os bebês, as crianças pequenas, na verdade, vão apresentar um ciclo de sono semelhante, igual ao do adulto. Tcharam! Então entendi, Ana! Então aí é que é a idade que todo mundo fala. Quando me falavam lá atrás, sabe, Ana, que assim, olha, é só esperar que tudo se resolve, é isso. É só eu esperar até 1 ano e meio de idade, até 2 anos de idade, que como você está dizendo, o sono vai ficar igual ao do adulto. Então, esse padrãozinho de bebê vai deixar de existir e tudo vai estar resolvido na minha vida, certo? Tcharam! Não necessariamente. Porque é importante a gente entender uma coisa aqui dentro disso. Na perspectiva fisiológica, é um fato, é totalmente certo. Realmente, os ciclos de sono vão estar igual ao nosso, vão estar mais longos, com mais predominância de sono profundo, tudo isso, tá bom? Porém, minha gente, além daquilo que acontece dentro da gente numa perspectiva mais biológica, existem os famosos fatores externos, né? Como que os nossos famosos hábitos foram sendo construídos no decorrer da nossa vida? Como que isso foi sendo desenvolvido? Como que isso foi trazido para a gente na nossa vida? Porque ali a gente vai perceber essa questão. Porque mesmo que a gente, numa perspectiva biológica, fisiológica, a gente esteja pronto para alguma coisa, se esse contexto aqui de fora não for um contexto que estimule a gente a vivenciar aquela ação, não necessariamente ela vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês? Guardem com carinho essa informação aí sobre a ajuda que a gente dá para os bebês em relação ao sono. É aqui que entra essa história. Então, assim, se a gente, lá no início da vida do bebê, né, começou, e claro, se a gente está no primeiro trimestre, esse bebê tem uma demanda X, que é muito colo, muito peito, muito toque, muito tudo. Só que o bebê vai crescendo, certo? Ele vai mudando a sua capacidade de interagir com esse mundo e a sua capacidade de entender e de receber estímulos daqui de fora. Tudo bem? Só que a gente não sabe disso. E aí a gente acaba mantendo os mesmos padrões que a gente tinha lá no primeiro trimestre de vida. Ou seja, o bebê começa a ter um soninho, aí a gente vai lá e pega, bota ele no peito, porque ele precisa estar no peito para ele mamar. O que acontece? O bebê desenvolve este hábito, esta associação, que a gente chama de indutor do sono, que é quando o bebê entende a seguinte mensagem: para que eu adormeça, para que eu volte a dormir, eu preciso deste recurso. Eu preciso estar com a boca no peito da minha mãe, caso contrário eu não vou dormir. E aí o que acontece? Quando esse bebê começa a passar por uma fase de desmame, né, que vai acontecendo, e aí esse peito deixa de estar ali em cena. O que acontece? Algumas famílias acabam substituindo esse recurso por outro, que aí passa a ser o deitar com a criança e ficar fazendo carinho na criança até ela dormir, né? Ou manter no colo, ou ninar, ou fazer qualquer outra coisa que seja um recurso que está vindo de fora para este bebê. Quando a gente mantém esse padrão, a gente também está fazendo com que esse bebê crie uma relação de dependência em relação a este fator externo. É aquele bebê que você vai falar assim, vai lá deitar na sua cama para dormir. E ele não vai saber fazer isso, porque ele não foi estimulado a fazer isso. Porque o que ele foi estimulado ao longo da sua vida foi a receber aquele estímulo. Tudo bem? Ai, Ana, agora você está me trazendo aquele chicotinho da culpa. Você está querendo culpar a gente? Quem me conhece já sabe que eu detesto, né, trabalhar com esse fator de culpa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência. Porque a consciência traz luz e gera um senso de responsabilidade. Do tipo, opa, entendi qual é o meu papel dentro dessa história toda e vou trabalhar esse papel. Ok? Então, o que a gente precisa entender dentro dessa história? Se você tem um bebê, que esse bebê ele continuou sendo cada vez, sempre apresentado a algum tipo de ajuda para que ele encontre o seu sono, o que vai acontecer é que a idade vai chegar
né? E por mais que na perspectiva fisiológica aquele bebê esteja pronto para aquela ação, ele não está numa perspectiva de hábito que foi construído com ele, ok? No famoso estímulo-resposta. Então, este bebê, ele vai continuar precisando daquele reforço. E aí, esse tempo vai passando, e aí a gente pode encontrar uma criança que vai ter problemas de sono com 6, 7 anos de idade, às vezes 10 anos de idade, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, informação, entendimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Tentando entender um pouco mais, assim, o que tem por trás disso? Né? O que significa dormir? O que o sono é? O que ele representa? Como que funciona essa história? Quando a gente entende, naquela perspectiva lá da fisiologia que eu acabei de dizer para vocês, que um ciclo de sono de um bebê dura 50 minutos, né, e que ele tem uma imaturidade neurológica, que quando ele tiver um término de ciclo de sono, provavelmente ele vai ter um despertar mais significativo e ele vai precisar de um reforço, de uma ajuda para ele voltar a dormir. O que acontece? Aí a gente começa a entender, por exemplo, por que aquela criança de 1 ano e meio de idade, de 2 anos de idade, acorda de hora em hora para mamar? Será que ele está mesmo mamando? A criança já está com introdução alimentar rolando, já está comendo bem, já está mamando bem. Durante o dia, ele não faz intervalos de 1 hora de alimentação. Ele já consegue fazer, né, já tem uma autonomia maior em relação a isso. Por que de noite ele sente fome a cada hora? Né? Aí quando a gente começa a observar esse comportamento, ele acorda de hora em hora porque ele está com fome. Aí você traz ele para o peito. Só que ele chega no peito, ele faz assim, ó, e dorme. Não deu tempo nem do leite descer. Então, na verdade, será que ele está buscando alimento? Não. Este caso que eu disse para vocês aqui agora é um caso clássico de que esse seio, ele se tornou para esse bebê uma coisa que a gente chama de indutor de sono, que é aquela ação que eu falei mais cedo, de que o bebê precisa de um recurso porque ele aprendeu dessa forma, né? E aí ele repete, ele fala, opa, para eu dormir eu vou precisar efetuar esta ação, ok? Mas então o que eu faço, Ana? Como que eu desconstruo isso? A palavra é essa, desconstruir. Primeiro, consciência, entendimento e saber assim que o que você está fazendo pelo sono do seu bebê, você está dificultando que esse processo venha espontaneamente dele. Eu falo sempre para as famílias, né, que eu atendo. Falo assim, olha só, o que você espera que o seu filho faça, que a sua filha faça? Ah, eu gostaria que ela deitasse lá na cama dela e dormisse, sozinha. Tá, mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Você está permitindo que esse processo aconteça ou não? Ou você está se colocando ali como agente ativo nessa história, né? Como figurinha determinante nesse processo? Então é isso que a gente precisa pensar. Porque assim, se isso está acontecendo na sua casa, você vai precisar encontrar uma forma de você substituir esse processo para aos pouquinhos você ir tirando a sua presença naquele processo e permitindo que aquilo venha do seu filho. E, gente, é um processo. Não tem milagre, né? Não tem uma pílula mágica, é um processo que você vai construindo dia após dia com muita paciência e com muito amor. Para que o seu bebê vá entendendo, para que o seu filho vá entendendo que existem outras formas, outros processos. Às vezes, quando a criança está muito dependente do peito, a gente até fala o seguinte, aceite que é natural que ele faça uma substituição de recurso, de associação, porque o peito é muito forte, né? Então, assim, aí a gente não quer deixar simplesmente o bebê, não, fica lá sozinho no berço, claro que não. Então, assim, a gente troca esse seio por um ninar, por um carinho, só que aí você tem que ter a consciência de aquilo ali é uma transição e que gradativamente você vai precisar retirar esse recurso também. Porque ele continua sendo também uma palavra que é meio forte, mas dentro do contexto que a gente vai dizer aqui, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Ele vai continuar sendo uma muleta para aquele sono, né? Que é algo que o bebê, que a criança se apoia, porque assim, ele ainda não entendeu, não desenvolveu mecanismos dele, mecanismos próprios para que aquilo aconteça, tá? Então assim, voltando à nossa pergunta lá atrás, quando crescer Sara, primeiro que não é uma doença,
né? É um processo que precisa ser desenvolvido. Segundo ponto é que isso não está no bebê e na criança. Isso está no contexto que a gente constrói para essa criança, né? Lembre-se sempre disso. Então, assim, o seu filho, ele desenvolveu essa dependência com o peito, que parece assim que ele tem que ficar grudado no peito o tempo todo. Isso não veio dele. Então, assim, uma amiga nossa falou aqui agora sobre eu acho que meu bebê é high need. Isso existe, isso é um fato. Mas é preciso a gente ter um olhar muito atento para a gente entender se é realmente isso ou se, na verdade, a gente também está estimulando esse comportamento no bebê. Quando o bebê, qualquer coisa que aconteça, a gente traz para aquele peito, onde o peito via exclusivamente a única forma de conforto daquela criança, seja para o sono, seja para um momento mais chatinho, seja um momento que ele está enjoadinho, que ele está com algum mal-estar, que ele está com tédio, que ele está irritado com o contexto que está muito barulhento, qualquer coisa que aconteça, a gente usa o peito como aquele recurso, talvez nós estejamos construindo para esse bebê essa necessidade, né, extrema de estar sempre conectado, ok? E a gente precisa sempre se lembrar que nós somos inúmeras possibilidades de conexão além do peito, ok? E óbvio que vocês sabem, né, quem me conhece há mais tempo sabe que eu estou dizendo o seguinte, isso não vale para bebê de primeiro trimestre. Bebê de primeiro trimestre e às vezes até um pouquinho ali no segundo trimestre também. É um período de estímulo à amamentação, de muito peito, de muita disponibilidade desse peito, de muita entrega, muito isso tudo. Mas eu repito o que eu já falei algumas vezes, os bebês amadurecem e nós precisamos amadurecer junto com eles. Nós precisamos entender que existem outras medidas de conforto e outras respostas que possam ser dadas para esse bebê, para esta criança, à medida que vai crescendo. Tudo bem? E tem uma coisa que eu acho importante aqui, por exemplo, para explicar bem aquela diferença entre fisiológico e comportamento e hábito, né? Vamos lá. Quando a gente fala assim, olha, daquele bebê que teve um desenvolvimento absolutamente normal, que teve tudo bonitinho. Quando ele está ali por volta de 1 ano, até 1 ano, 3 meses, 1 ano, 4 meses, esse bebê está pronto para andar. Certo? Está pronto para andar. Agora, e se o meio, se o contexto não permitir que esse bebê ande? Se a gente ficar o tempo todo segurando o bebê, né, pegando no colo o tempo todo, impedindo que esse bebê caia, que esse bebê aprenda a se entender naquele processo, ele vai simplesmente andar? Simplesmente porque ele está pronto, fisiologicamente falando, para esse ato, ele vai simplesmente andar? Ele precisa ser estimulado para isso, né? A gente precisa promover esse contexto. É por isso, gente, que muitas vezes a Organização Mundial de Saúde publicou algumas matérias desrecomendando o uso daqueles andadores para criança pequena. Por que isso? Porque aquele andador, ele oferece para um bebê aquilo que deveria vir dele, que é esse sentido de segurança, esse sentido de equilíbrio, né? De assim, até onde eu vou? Como que eu faço assim? Ixi, eu errei aqui, eu fui muito rápido. O que vai acontecer se eu for muito rápido? Né? O andador não permite essa experiência, porque o andador contém aquela criança. Então, assim, o ideal é a gente permitir que a criança faça isso por si, né? Ai, Ana, mas vai cair tanto e vai demandar tanto, e ai, minhas costas, e vai correr tanto para lá e para cá e vai se colocar em perigo. Vai, porque é assim que ele vai aprender os contornos da sua autonomia, da sua independência, né? Então ele vai saber assim, opa, se eu for um pouquinho mais demais para frente, eu vou tombar para frente. E se eu jogar meu corpo para trás, eu vou cair para trás. Então como é que eu me equilibro dentro desse processo? E ele vai cair para ele aprender isso, né? Então assim, dentro da perspectiva do sono, é a mesma coisa. Então assim, você tem o seu bebê que ele está pronto fisiologicamente para isso, quando ele está ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ele está igualzinho ao adulto na perspectiva fisiológica. E por que esse sono não vem, gente? Porque nós aqui do lado de fora não estamos permitindo que esse sono venha. Porque a gente está interferindo no processo do bebê. E é óbvio que a gente está fazendo isso com todo o amor do mundo e muitas vezes sem nem saber o peso dessa interferência. Tá? Então, assim, não se sintam culpados. Mas uma vez que vocês entenderem isso,
busquem essa mudança. Porque assim, é importante a gente promover para o bebê esse desenvolvimento dessa autonomia. Né? Saber dormir sozinho é uma habilidade das mais significativas, porque a gente sabe a relevância e a importância do sono para a nossa saúde em todos os aspectos do que vem a ser essa palavra saúde. Físico, mental, espiritual, psicológico, tudo isso aí, gente, o sono está por trás dessa parada toda. Então, assim, a criança precisa dormir bem, ela precisa ter essa autonomia para dormir. E para isso a gente precisa estimular. Tá? Então, assim, se você tem algumas dúvidas em relação a como fazer isso, não deixe de pedir ajuda. Busque ajuda para você entender como que isso pode ser feito. Tá, Ana, eu entendi que eu não posso mais dar meu peito até o bebê dormir. Então, como é que eu faço para que isso aconteça? Busque ajuda e entenda quais são os processos para que isso aconteça. Para que nem você e nem o seu bebê sejam colocados numa situação extrema, onde assim, muito choro, muita angústia, muita frustração e você sem saber o que fazer, né? Então assim, existe ajuda, peça, tá bom? Deixa eu ver aqui o que estão falando por aqui. Vamos ver. Muitos comentários, adorei. Quero muito saber sobre isso. Aqui cresceu, mas não passou. O Rainid. Minha filha de 2 anos e não para de mamar durante a noite. Então aí a gente tem que ver, né, Flávia? Como que a gente então reconstrói isso? Porque se ela tem 2 anos de idade, ela já não tem mais essa necessidade de estar conectada a esse seio ao longo da noite para mamar. Então assim, ela já está preparada para 2 coisas importantes. Na perspectiva da nutrição, ela já entende, ela já tira dos outros alimentos isso e ela, inclusive, ela já está mais do que na hora de entender que o momento do dia onde a gente se alimenta, onde a gente busca os nossos nutrientes é durante o dia, né? E a noite é o momento de repouso. E segundo, ela também já tem uma maturidade muito legal para entender que existem outras perspectivas de conforto. Winnicott, que é um psicólogo, um pediatra, um psicólogo infantil que eu gosto muito, né? Que ele fala coisas incríveis sobre esse contexto da maternidade. Ele fala uma coisa que eu acho tão linda, gente, que ele fala assim, antes desse bebê, dessa criança chegar aqui, ó, com a boca no peito, quantas coisas aconteceram nessa relação dele com a sua mãe? Ele viu a mãe, ele sentiu a mãe, o cheiro da mãe, ele sentiu a presença, ele foi colocado no colo, ele teve pele a pele com essa mãe, ele sentiu, né, o calor, tudo isso, ele veio aqui para o colo da mãe e então ele veio para o peito. Só que muitas vezes a gente se esquece dessa linha toda, de todo esse processo que acontece. E a gente acha que isso aqui tudo também não é uma medida de conforto. Então, assim, é difícil, porque, assim, significa a gente ter que ressignificar outras coisas, outras relações. E, às vezes, a gente tirar o peito da parada é uma ruptura muito severa para a família como um todo. Sim, para os papais, inclusive. Porque muitas e muitas vezes, para o companheiro ou a companheira, tá, gente? Então, assim, muitas vezes sobra para esse companheiro ou para essa companheira a tarefa de agora passar a ajudar esse bebê, essa criança a voltar a dormir sem o recurso do peito, porque às vezes a mãe que amamenta tem uma dificuldade de fazer isso. Só que às vezes este companheiro também não está pronto para assumir essa responsabilidade e fala assim, cara, deixa lá no peito, né? Que tudo se resolve. Então, tirar o peito de cena é uma coisa que envolve um olhar muito sereno e muito aprofundado para as nossas emoções da família, para a gente entender como que a gente vai dar esse passo para frente. Um passo tão necessário, tão importante, mas que ele não é assim no estalar de dedos, né? Precisa ser pensado, precisa ser entendido. Então, vamos lá. Tô só o pó, minha bebê não dorme nem de dia, à noite só cochilos. Então, eu te aconselho buscar ajuda para olhar para isso, para tentar entender o que está acontecendo aí no seu contexto. O que está dificultando isso? Por que ela não dorme nem de dia nem de noite? Onde é que está o gatilho dessa história? Cada criança vai ter um gatilho em algum lugar, né? E a gente precisa olhar para esse contexto de sono de uma maneira bastante abrangente para que a gente possa, de fato, entender onde é que está esse gatilho, ok? Será que é um fator do ambiente do sono? Será que o horário de sono não está apropriado? O que será que está acontecendo dentro desse processo? A gente precisa olhar e entender, ok?
Vamos ver o que mais. O meu baby só cochila durante o dia e à noite acorda várias vezes querendo mamar. Então, Nayara, tem que entender tem 10 meses. Então, esse comportamento que você está trazendo aqui agora é um comportamento muito característico de bebês de primeiro trimestre e às vezes de segundo trimestre. Então, assim, se seu bebê já tem 10 meses, é legal você olhar com atenção e tentar entender, como eu falei aqui para a nossa colega antes, como que a gente pode fazer para melhorar esse contexto. Porque, assim, é importante ele trazer esse amadurecimento em relação ao sono também. Da mesma forma que a gente fala assim, gente, a amamentação livre demanda, que a gente precisa estimular a amamentação até pelo menos até os 2 anos de idade, é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? E a gente também. Então, assim, só que será que a livre demanda de um bebê de primeiro trimestre é igual à livre demanda de um bebê de uma criança de 2 anos? Não, né? Então é a mesma coisa. Os padrões mudam. E a gente precisa mudar junto. Então, o seu bebê está com 10 meses, ele já deveria estar fazendo um outro padrão de sono. Se isso não está acontecendo, vamos olhar, vamos tentar entender onde que está ali o barato, entendeu? E essa ajuda, gente, ela é muito importante até por um outro motivo. Porque às vezes a gente, sem saber o que fazer, fica ali naquela tentativa e erro, todo dia, tentando fazer alguma coisa, tentando, se doando ao extremo, né, fazendo tudo o que a gente pode. E aí o que acontece? Vai somando pra gente uma série de coisas nesse processo. Muita frustração, muita angústia, uma desconexão até com esse bebê, de tanto cansaço que a gente tem, que a gente está carregando. Então, assim, é legal olhar e pedir ajuda, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Parabéns, bonitinho. Então, vamos lá. Que mais? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Já estamos começando a acender luzinhas aqui. Meu bebê com 2 meses, no início dormia 20, depois 21 e agora só às 23. Mãe exausta, o que devo fazer para antecipar esse horário? A gente nunca começa pelo sono da noite. Essa é a primeira dica que eu te dou. A gente constrói o sono pelo momento em que o bebê acorda. Então você tem que entender como que você está construindo esse dia inteirinho com ele, tá? Então assim, como é que tá a primeira janela de sono, o primeiro intervalo ali do dia? Tá dormindo na hora certa? Tá dormindo depois da segunda soneca? Porque, gente, se a gente... como que eu vou dizer? Se a gente perde o bonde já na primeira soneca, a gente está contabilizando cortisol, a gente está contabilizando um cansaço e que vai acontecer o quê? Efeito vulcânico. E o efeito vulcânico é o quê? É aquela questão que vai um acúmulo de cansaço que explode aonde? No final do dia, tá? E aí esse bebê vai ser mais difícil de acalmar, esse bebê vai ser mais difícil de aceitar o ser colocado para dormir. E olha que coisa mais doida. Quanto mais cansado o bebê fica, mais ele precisa dormir. Só que dentro dele, numa perspectiva biológica, tá rolando uma parada louquíssima. Porque os hormônios de cortisol, os hormônios de estresse, estão atuando em cima da serotonina, da endorfina, impedindo que elas entrem em cena. Então, olha que coisa doida. Ele tá aqui morto de cansaço, mas aqui dentro tá rolando uma guerra para impedir que ele durma. Então, o que a gente tem que fazer? Impedir o cansaço, cuidando desde lá do primeiro momento do dia. Quanto mais você fizer isso, zelando por vários outros fatores desse contexto, né, mais facilmente você vai fazer com que esse bebê chegue no final do dia, que a gente chama assim, ó, pronto para dormir. Pronto para vivenciar o ser colocado para dormir, tá? Então foco na primeira hora do dia e não só lá de noite. Lá de noite, quando o bebê já chegou nesse estágio, a gente consegue fazer muito pouca coisa, tá bom? Essa live vai ficar salva? Sim. Vou salvar aqui e no nosso canal do YouTube. Minha bebê tá assim, ela faz desse jeito. Pois é, então, ó, difícil. Minha bebê só quer dormir com o peito na boca do jeito que você falou. Então, tô exausta por causa disso. É isso que precisa ser visto. Entenda, a gente pode e deve dar o peito pro nosso bebê, tá? Não existe restrição a isso. O que não pode é a gente usar o peito para fazer ele dormir. Isso é que não tá legal. Então, assim, usou o peito, amamentou bem, viu que fez uma mamada bem efetiva, que tá tudo bem, que o bebê tá ótimo. O que você vai fazer? Você precisa tirar o seio antes que ele adormeça, ok? Para que ele não durma ali naquele lugar.
Então, o seio pode ser usado, obviamente, né, com fins nutritivos, óbvio, como também pode ser usado para trazer sonolência. Agora, não pode fazer dormir ali, porque senão você está configurando um problema delicado para você. Bebê começa o ritual às 19, dorme, acorda umas 2 vezes antes de pegar no sono de vez. Então, de novo, Carolina, é a mesma coisa que eu falei aqui em cima. A gente tem que olhar como é que está a construção do dia inteiro. Será que às 19 horas está um bom momento para ele dormir? Como é que está o ritual do sono? Como que isso está acontecendo? Qual foi o horário da última soneca? Como é que está a janela de sono entre a última soneca e a hora que ele dormiu à noite? Tudo isso entra nessa conta. Ok? Então, gente, o que eu quero deixar como recado final dessa história toda é, primeira coisa, se informem sempre, então sempre busquem essas referências sobre o sono para vocês entenderem como a coisa funciona. Entendam que sim, vocês vão precisar ser zeladores do sono dos filhos de vocês, tá? Da mesma forma que a gente zela por tantas outras questões, a gente vai precisar zelar pelo sono também, garantir que esteja acontecendo no contexto correto, no momento correto, que o bebê esteja tirando daquele sono tudo o que ele precisa, porque aí vai aparecer lá na noite, e a gente precisa aprender que para a gente vivenciar aquela autonomia no nosso filho que a gente tem tanta vontade que aconteça, a gente precisa permitir, tá? Porque não vai resolver sozinho. Não quer dizer que quando ele completar a idade esperada, a idade dourada, vai tudo se resolver. Por que então acontece com alguns bebês e não acontecem com outros, Ana? Porque às vezes, sem perceber, o que acontece com as famílias? Quando tira o peito de cena, eles não substituem por uma outra coisa. Tira o peito de cena, aí o bebê chora por algumas noites pela falta daquele peito, mas a mãe tá cuidando, tá dando carinho, não sei o quê, mas não tá mais trazendo um recurso para ele dormir. Aí o que acontece? Aí aquele bebê passa a dormir bem. Aí, na verdade, as pessoas acham que foi por causa da idade, mas não, foi por causa da ausência de mais um estímulo fazendo aquele bebê dormir. E que às vezes não se percebeu. Na mesma linha, a gente pode ver o contrário disso. Sabe aquele caso que falam assim, olha, na hora que você tirar o peito, muda para mamadeira, boba. Muda para mamadeira que você está feita, porque o peito é que é o problema. Aí o que a mãe faz? Substitui tudo para mamadeira. Tira o peito de cena e começa a dar mamadeira. Só que aí ela deixa que o bebê durma com a boca no bico da mamadeira. O que vai acontecer? Não vai mudar nada. Se o bebê acordava 10 vezes na noite para ir para o peito e dormia com a boca no peito, e ele passa a acordar 10 vezes na noite para receber a mamadeira e dorme com a boca no bico da mamadeira. Então, assim, trocou 6 por meia dúzia, ok? Então, assim, cuidado com essa história de que, assim, é só você tirar o peito. É você entender qual o papel de cada coisa dentro dessa história, inclusive o peito, tá? Não é tirar o peito de cena, é saber como que você vai colocá-lo dentro do seu processo, tá? Porque você vai garantir às vezes, quando a gente faz isso, a gente ajuda as mães nesse processo, a gente consegue, inclusive, prolongar a amamentação. Às vezes a mãe fala assim, eu quero fazer o desmame, porque eu não aguento mais. Aí quando a gente organiza esse processo, ela fala, nossa, Ana, mas agora eu tô tão descansada que eu nem sinto necessidade de tirar o peito nesse momento. A gente pode continuar por mais um tempo, né? Então entendam isso, tá bom? E outra coisa que eu falei, tá apertado por aí? Peça ajuda, ok? E sobre isso eu quero falar de novo aqui sobre um produto novo que eu lancei, que eu já divulguei aqui na semana passada, mas eu quero falar melhor aqui porque eu falei já no último minuto e não deu para explicar direito. Muitas e muitas famílias me procuram para saber sobre a consultoria do sono. Como o meu modelo de trabalho é um modelo assim que, gente, eu faço tudo com muita atenção ao tempo do bebê, ao tempo das famílias. Então eu nunca vou fazer alguma coisa que possa assim, ser um pouco mais agressiva, não sou dessas. Então assim, o meu trabalho é sempre um trabalho que demanda mais tempo, porque a gente se aprofunda ali nas necessidades do bebê, como que a gente pode fazer isso da forma mais respeitosa e amorosa do mundo, certo? Só que algumas vezes as mães meio que se assustam quando elas olham lá, nossa, mas eu vou precisar de 20 dias, 40 dias para fazer um trabalho com o bebê de primeiro trimestre, eu vou precisar de 45 dias de trabalho. Eu falo assim, gente, não é que o bebê não vai dormir antes disso.
É porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa dar chance do bebê responder da forma dele aqueles processos, aquele estímulo, certo? Mas, enfim, aí muitas famílias falaram assim, mas Ana, pelo amor de Deus, eu estou num sufoco tão grande, eu preciso de alguma coisa que me ajude já, que me resolva o problema, eu preciso pelo menos conseguir tirar a cabeça para fora da lama. Aí eu criei esse produto, né? Que é um produto que eu estou chamando assim de Voltando a Respirar, que é o seguinte, 10 dias de consultoria para a gente tratar assim, qual é o problema maior que você está vivendo naquele contexto e quais são as primeiras condutas que eu poderia te orientar para que você resolvesse isso de uma maneira assim um pouco mais imediata, para que você fale, ah, tá, entendi, então eu posso fazer isso aqui agora que pelo menos vai me ajudar a tirar isso do sufoco? É esse o objetivo. Então assim, entenda, não vai resolver a sua questão, mas vai, como a promessa, como o nome diz, fazer com que pelo menos você volte a respirar. Que você pelo menos vai entender assim, ah tá, então agora pelo menos eu entendi onde é que está o gatilho aqui em casa. Eu estou entendendo o que eu preciso fazer, né? Porque antes eu estava completamente perdida. Então são 10 dias de consultoria que começa com um primeiro vídeo chamado, onde a gente vai ter 1 hora de papo, que parte sempre, você vai me mandar previamente qual é a questão que você tem na sua casa, e aí a gente vai conversar em cima disso. E eu já vou trazer assim as orientações, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, faz desse jeito, faz daquele outro, parará, parará. Durante 1 hora a gente conversa. E depois, nesses 10 dias, é a fase de acompanhamento, para entender assim, e aí? Como é que está esse processo? O que você está entendendo disso? Quais são suas dúvidas? Onde que você está esbarrando mais? E a gente vai lidando ali com aquela questão para que você construa pelo menos um respiro dentro dessa história, tá bom? Então quem tiver interesse é esse produto aí, uma consulta mais 10 dias de acompanhamento, que eu estou chamando de pacote Voltando a Respirar. Tem interesse? Me manda uma mensagem aqui via direct, que a gente vai se falando e a gente vai combinar tudo direitinho sobre esses processos, ok? Como um último recadinho, eu estou falando aqui direto na minha timeline aqui, e eu queria reforçar aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham visto isso, vai acontecer agora, dos dias 4 a 8 de novembro, um congresso online de relacionamento, Congresso Brasileiro de Relacionamento. Gente, é realmente incrível. Ele é online e é gratuito, ok? É só você ir lá, entrar no link, se inscrever e você já está com o direito de participar. Vão ser 20 palestrantes falando sobre as mais diversas perspectivas, nuances dessa história de se relacionar. Tanto nessa relação mãe e filha, né, famílias, pais e bebês e crianças, quanto casais, quanto no seu relacionamento profissional, você consigo mesmo. Então, assim, são todas as perspectivas dessa história do relacionar-se. E eu vou estar lá também, falando de um assunto que, assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, como que eu posso conectar as duas coisas, né? Como que eu posso falar dessa plataforma do sono, que eu acho tão necessária a gente trazer luz para isso, mas dentro desse viés do relacionamento. E o tema que eu preparei para vocês é o seguinte, sono, um caminho de conexão entre mãe e bebê, né? Que assim, como que o sono é uma excelente ferramenta para que você consiga se conectar de uma maneira mais aprofundada com o seu bebê. Dentro daquilo que a gente fala tanto, né? Que a gente quer construir apego seguro, que a gente quer construir vínculo. Então, assim, como que a gente faz isso num contexto onde o sono não faz parte? Então, é preciso a gente olhar para isso. Você tem interesse? Clica ali no link que está ali na bio, ok? Que você vai cair na página, diretamente na minha página dentro do congresso. Você vai se inscrever e de cara você já tem lá acesso a uma entrevista que eu dei recentemente, falando sobre essas diversas questões, que é um aquecimento aí para o que vem na palestra, que vai ser nesse período de 4 a 8 de novembro. Não percam, tem muita coisa legal ali. Tá? Falando sobre dicas de como que você lida com a criança que não tá te ouvindo, não tá, né, não tá te respeitando, como que você faz isso, vai ter aquela mãe de 7 que vai estar lá também dando uma palestra, muita gente boa dentro dessa história, tá bom? Então não deixem de conferir, que eu recomendo super e te convido para você assistir lá a minha palestra também. Tudo bem, gente? Alguém tem mais um último comentário? A gente tem hoje alguns minutinhos restantes. E aí, estou aqui disponível para vocês. Se não, eu vou deixar meu boa noite, mas eu vou dar esse tempinho aí para vocês responderem o que vocês ainda querem falar.
Minha bebê fica com a temperatura baixa no ar-condicionado. Pode ser hipotermia? Mas você está falando que ela fica com a temperatura baixa por quê? Você mediu a temperatura dela? Ela está ficando com 35 graus? Ou porque você está pegando a mãozinha dela e está percebendo que ela está mais geladinha? Me conta um pouquinho melhor sobre isso. Porque assim, hipotermia é quando a gente tem um registro mesmo da temperatura reduzida, né? Então a gente tem que entender se o ar está realmente trazendo esse efeito para a sua bebê ou se você está achando que ela está ficando com frio por causa do ar. Porque são duas coisas diferentes. Conte um pouquinho melhor isso daí. Porque, assim, na verdade, a gente sabe que os bebês, assim, eles sentem mais calor do que a gente. Se ela estiver muito agasalhada, ela pode estar suando mais. O suor em contato com o ar resfria, você tem essa superfície gelada. Sem contar que, independente desse suor mais agravado, a gente tem mesmo, o bebê tem as extremidades mais frias. Então, se você está medindo a temperatura dela pela mão, você pode estar tendo uma percepção errônea dessa história. O ideal é sempre medir aqui por dentro, né, da roupinha, aqui no corpinho, na axila, para tentar entender. Então assim, você tem que entender o que está acontecendo. Ela não está super agasalhada, não? Como é que está a amamentação? Como é que está tudo isso? Porque assim, para um bebê estar registrando essa hipotermia, ela pode estar com resposta de outras coisas do meio. Então assim, faça a experiência, né? Então tira o ar-condicionado e vai ver como que ela responde. Mas o que eu estou querendo te dizer é que pode não ser apenas isso, tá? Então dá uma olhadinha, porque pode ser indicativo de outras questões do metabolismo dela e não apenas a temperatura do ambiente, ok? Mais alguma coisa, minha gente? Não, sem comentários? Então tá, então olha, eu deixo vocês aqui com o desejo de uma excelente semana, que seja realmente incrível, né? Que a gente tenha aí luz para seguir. Então assim, beijos e esmagões nos bebês de vocês, nas crianças de vocês e qualquer coisa, vocês sabem que eu tô aqui, né? A uma mensagem de distância. Essa live fica gravada aqui nos stories aqui por 24 horas e depois desse tempo ela vai lá pro YouTube, pro nosso canal do YouTube, onde todas as lives estão salvas lá, tá bom? Então até a próxima, muito obrigada pela presença de vocês como sempre e simbora. Beijo grande.